Que bom, amados, estarmos aqui. Eu convido você para nós continuarmos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Hoje nós leremos os últimos versículos, a partir do versículo 14. Essa carta, que é uma carta mesmo. E quando a gente lê uma carta, quem que aqui já recebeu carta alguma vez na vida? Pessoal mais das antigas, né? Hoje é correio eletrônico. Nem correio eletrônico não é mais, né? Hoje já é mensagem de WhatsApp. Mas uma carta, quando a gente recebia, principalmente da namorada, né? Você não conseguia ler versículo por versículo, né? Você queria ler todo o conteúdo da carta para você se inteirar de todo o assunto. Até porque não era versículo por versículo, parágrafo. A Bíblia também, essa carta, as cartas do Novo Testamento, eram cartas mesmo enviadas à igreja de Éfeso e depois enviadas para, nesse caso, essa carta para outras comunidades. Então, se lia ela na sua totalidade. Os versículos, esses tópicos que foram colocados, foi apenas alguém que criou essa possibilidade de facilitar a leitura, e os tópicos foi alguém que olhou e achou que aquele assunto seria mais ou menos nesse sentido. Mas é uma carta com muito amor de um pastor que está preso, escrevendo a sua igreja, o apóstolo Paulo, que funda essa igreja na cidade de Éfeso, essa cidade onde era a deusa Diana, que mandava, que determinava, inclusive, a espiritualidade da cidade, e mais todo o ocultismo. Aí Paulo escreve, esse pastor apaixonado, preso em Roma, em prisão domiciliar, ele escreve essa carta como um todo. E nós estamos lendo alguns trechos, há alguns domingos, para nós entendermos o que ele quis dizer, que verdade, que revelação que ele nos traz para a nossa prática no ano 2022 como igreja, como comunidade. E hoje nós queremos entrar nessa segunda oração que ele faz, porque a primeira oração que ele faz está no capítulo 1, porque é muito interessante como que alguém está escrevendo uma carta e daqui a pouco começa a orar e escreve a oração. Paulo tem muito disso, quando ele escreve a Romanos, ele escreve lá 11 capítulos, daqui a pouco ele se empolga com a grandeza da revelação e ele começa a cantar. Ele escreve um hino extraordinário. Ele conclui dizendo assim, aquela parte do capítulo 11, ele fala, porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Aí ele, acho que é tomado de uma alegria tão imensa que ele não é capaz de dizer. Aí ele fala, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que seja recompensado? É porque dele, por ele, são todas as coisas, glória pois a ele, amém. Então, Paulo tem esse perfil de escritor, um escritor que canta, que chora, que ora, e nesse momento da carta, mais uma vez, a partir do versículo 14, ele escrevendo, ele diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Ele se põe de joelho. Aí ele fala, eu oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Ele continua. Ele ora para isso e continua orando. A oração, ela é evolutiva. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é o fim da oração dele, o propósito, ser cheios de toda a plenitude de Deus. Aí ele faz um parênteses, parece que ele está dizendo, essa oração é quase que impossível de acontecer, exceto que, ele diz assim, ora, já vai lá adorar Deus de novo, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que
tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Eu creio que é uma oração que, se nós olharmos para ela, já basta para encher nosso coração. Por esta causa, eu me coloco de joelhos, o apóstolo diz. E eu costumo olhar para esse versículo e olhar para ele e fazer alguns questionamentos. O que é que nos tem colocado de joelhos? Quais as causas que nos colocam ajoelhados? Quais as causas que nos motivam a prostrar e a render-se diante de Deus em súplica, em intercessão? O que de fato move a nossa consciência ao ponto de nós ajoelharmos? Eu não diria, eu creio que Paulo ajoelhou literalmente, mas ajoelhar especialmente o coração, tirando toda a soberba, todo o pressuposto, né, e clamar em favor de. O que é que tem colocado você de joelhos? Eu percebo que o que Paulo é movido a orar, a interceder, tem muito pouco a ver, ou quase nada a ver, com os motivos e os nossos pedidos de oração e intenção de oração. Aí eu pergunto, por que será que nos falta? Por que será que nos falta o ânimo, a coragem e a motivação de caminhar como igreja, se não é justamente porque os motivos que nos faz chegar diante do Deus e Pai sejam motivos que não são os motivos dos quais o Pai espera que nós cheguemos. Paulo está escrevendo essa igreja, que é uma igreja em Éfeso, que está sob o ditador Nero, sob o Império Romano, em sofrimento, e sob um ocultismo e idolatria terrível da cidade. Aí ele fala, por essa causa eu me ajoelho diante do Pai. Mais uma vez, ele enfatiza o Pai, porque a sociedade era matriarcal, era Deus, era a mãe que predominava na espiritualidade daquele povo. Que causa é essa? As causas que ele escreveu até o capítulo, até agora, até o versículo 13 do capítulo 3. A causa diz que nós fomos eleitos, predestinados, adotados como filhos. Por esta causa que vocês foram salvos, vocês foram resgatados, vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês foram assentados na região celestial. Por essa causa, qual? A causa que vocês estavam mortos, sem a consciência de que vocês são filhos, sem vida na existência de vocês. Por essa causa que vocês foram salvos pela graça e não por obras. É por essa causa que ele não faz mais acepção de povo, não tem mais judeu nem gentil, é só um povo que chama igreja. É por essa causa que esse mistério que chama o povo de Deus, que estava esculto em Cristo, em Deus, por milênios, e é revelado pelo apóstolo Paulo, é por essa causa que eu me ponho de joelho. É diante dessa grandeza da revelação, que só a revelação de Deus pode fazer, aí eu me prostro. Mas como eles já eram crentes, eles já eram seguidores de Cristo, mas parece que a compreensão deles ainda não estava solidificada em alguns fatores. A oração do capítulo 1, ele vai pedir para que os olhos do nosso coração sejam abertos. Opa, coração com o olho aberto para compreender a verdade. Aí ele vai falar que Jesus está assentado acima de todo poder, de todo nome, e que nós estamos assentados com eles. Lembra da pregação? Aí agora ele fala, então eu vou orar de novo, que está faltando algo para vocês. Está faltando algumas percepções do que é o propósito para aqueles que são igreja. Aí ele começa então dizendo, por essa razão, ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Eu me ajoelho diante do Pai, do qual toda a família na terra e no céu toma o nome. O que é isso? Olha que coisa linda. O que Paulo está dizendo, que como no versículo 10 do capítulo 1, o propósito de Deus era centralizar em Cristo todas as coisas, ele está dizendo que existe só uma família, que existe uma vontade de Deus tão grande de misturar a família humana com a família divina. Ué, se toda a família na terra e no céu toma o nome do Pai,
Ele está dizendo que há uma vontade de Deus de misturar, fazer uma família zona, não sei se existe isso no português, né? Uma família bem grande da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os seres criados por Deus, e perfeitos, das ordens celestiais do bem, e a família dos humanos perfeitamente humano, porque só é possível ser perfeitamente humano aquele que teve a revelação de que é a igreja, porque caso contrário, aquele que ainda não teve a revelação, que já é filho de Deus desde toda a eternidade, ele permanece na morte, permanece no inferno existencial, e não executa em si a proposta de tomar a Deus como Pai, e fazer parte dessa grande família. Deus quer ter uma família só, querido, de sorte que quando a gente se reúne como família do céu e família da terra. Há uma mistura, porque céu não é lugar, céu é dimensão, é estado de ser. O céu está misturado aqui. Então ele começa já dizendo diante de quem que ele está. E essa família nos céus e na terra nos faz entender que todo ser humano, independente da sua compreensão e se recebeu a revelação ou não, ele é alvo desse amor e dessa possibilidade do acesso a Deus e de se tornar membro da família. Tanto é que nós já aprendemos aqui que quando eu vou pregar o evangelho para o outro, eu não vou dizer para ele que ele está condenado, eu vou dizer para ele que ele ainda não descobriu que é filho. Vou repetir para você gravar, porque a gente tem aquele negócio, aquela ideia evangelística, às vezes pentecostal, de chegar e dizer, está vendo, você que está bebendo, está fumando, está cheirando cocaína, está adulterando, você está no inferno, você é filho do diabo. Não, isso aí ele já sabe, ele já está no inferno. Ele talvez não sabe. A abordagem é outra, é você chegar e falar, meu querido, você não sabe da maior, você não precisa de tudo isso, porque você já é filho de Deus, você só ainda não tomou consciência que você tem uma família, e uma família na terra e uma família no céu que te ama, porque o Pai já te amou antes da fundação do mundo. Isso é pregar o evangelho. É um mendigo dizer para o outro onde encontra o pão, né? Alguém falou. Porque a gente acha que depois que eu encontro o pão, eu não sou mais mendigo, mas eu sou mendigo igual, porque o pão é dele. O pão é do Pai. É o mendigo dizer para o outro mendigo onde encontra o pão. É que às vezes nós somos mendigos, encontra o pão e pega o pão só para nós, e não fala onde é que está o pão. É essa possibilidade de chegar e dizer para o outro com muito amor, inclusive no mesmo pé de igualdade, no mesmo nível, dizer, querido, você é amado de Deus, você já foi eleito, predestinado, resgatado, ressuscitado, você só precisa querer fazer parte da família. Se você fizer parte dessa família de Deus, você vai passar por essa terra cumprindo um propósito e você volta para casa. Agora, se você não quiser, se recusar a fazer parte dessa família de Deus, não tem problema, só que quando você chegar lá, você vai permanecer no inferno que você já está. E vai ser jogado num lago que arde com fogo e enxofre, onde vai cair a morte, o inferno e tudo aquele que resistiu voluntário e deliberadamente ao amor de Deus. Isso é evangelismo. Isso é falar do amor de Deus. Aí ele começa a introduzir nessa oração isso. É isso que eu gostaria, amados, eu me emociono ao dizer, que as causas pelas quais nos deve colocar de joelhos. Ah, Jesus, nós precisamos entender essas verdades. Aí ele então começa a dizer por que ele orava. O versículo de número 16. Vamos lá. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Jesus é rico? Hã? Rico ou não? É poderosíssimo. É que quando fala em rico, a gente pensa que é dinheiro. Fala a verdade. Quando você fala em rico, você já pensou Jesus andando de Lamborghini? É? Mustang, você já pensou Jesus andando aqui lá? Ou no mínimo com uma carruagem assim, bonitona, de fogo e ouro, né, uns negócios bonitos. Não é isso. É que a gente é tão materializado que a gente acha que riqueza é dinheiro. E como diz o Augusto Cury, tem gente que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. De tão pobre que é, porque só tem dinheiro, mas é um ser que não tem valor, que não faz sentido. Segundo, então, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, quais? Aquelas do capítulo 1, que ele já disse que nos abençoou com toda sorte de bênção, onde? Na região celestial. Então, tudo que é de Deus é de Cristo. Tudo que é de Cristo é nosso, porque nós somos cordeiro dele. É tudo meu. E tudo o quê? Tudo que de fato faz sentido, porque não é o universo que faz sentido, o que faz sentido é o Cristo que mora em mim. A diferença entre de um filho e um que não sabe que é filho, que no filho reflete a imagem do pai.
E o que não é filho reflete a imagem de si mesmo, do Adão. Aí o valor intrínseco não é o que está em nós, não é nós, não é a nossa essência, mas é a essência do que habita em nós, que é o Cristo. Oro para que Ele os fortaleça onde? No íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Há uma versão que diz que Ele vos fortaleça no homem interior, lá na essência do ser. Por que Paulo não está orando pedindo que seja curado do Covid, da gripe, do câncer, da idade, da dor no joelho, da dor nas costas? Por que Paulo não está pedindo? Inclusive, ele tinha problema sério de vista, pelo que dizem. Por que ele não está preocupado com essas coisas? Porque, querido, dor vai ter todo mundo, e conforme vai ficando velho, vai doendo tudo, né? O que você tem, irmão? Não, tem que saber o que eu não tenho, né? Porque eu já tenho tudo que dói. E outra coisa, você vai nascendo e vai morrendo. Já aprendemos aqui as células. O que é envelhecimento? Envelhecimento é a morte das células. Você já nasce morrendo. Porque nós estamos frágeis. Paulo vai dizer que nós estamos aqui, que o homem exterior, na verdade, isso que é Coríntios, ele escreve, o homem exterior se corrompe, isso é, adoece, cansa, se fadiga, mas o homem interior se renova a cada dia. O problema nosso é que as enfermidades físicas e emocionais, ao invés de serem encaradas da perspectiva correta, que elas acontecem para crentes, para não crentes, para filhos, para aqueles que não se consideraram filhos, nós olhamos para ela e elas nos abatem interiormente. Aí Paulo vem dizer, eu vou orar por vocês, inclusive que estão sob o Império Romano, sob a perseguição, e agora que vocês se converteram a Jesus Cristo, vocês estão enrolados porque essa sociedade é idólica, é oculta, as trevas realmente estão aí fazendo o seu barulho, o dia mal virá, ele vai dizer isso no capítulo 6, nós vamos chegar lá, mas eu oro para que, a despeito de tudo, vocês sejam fortalecidos no íntimo. Fortalecido aonde deve ser fortalecido. Eu já tive a oportunidade de orar com alguém, visitar alguém no leito de morte e sair mais renovado do que eu imaginei, do que eu entrei. Lembra? Irmãozinho, primo da minha mãe, senhor já, fui visitá-la já nos últimos dias de morte, com câncer terminal na cama. Meu Deus, eu falei, vou lá levar uma palavra, eu era evangelista na época da Santa Mãe Igreja, AD, falei, vou lá levar uma palavra de Deus para o irmão, de ânimo. A motivação estava certa, não achei que eu tinha. Quando eu cheguei lá, que ele falou da convicção, da serenidade que ele estava em meio à dor, eu falei, meu pai, ora por mim aqui, irmão. É verdade. E não foi uma vez, nem outra, não. Porque ele era fortalecido no homem interior. Paulo está dizendo, eu oro para que vocês sejam fortalecidos, né, sejam robustificados, sejam, de fato, pelo poder do Espírito, porque é só o Espírito que fortalece o homem interior. É que a gente escuta coach, escuta o povo da modernidade, a gente escuta, lê livro motivacional e quer que o homem interior seja fortalecido. Não vai ser fortalecido, você vai dar uma melhoradinha na mente, é bom ler tudo, etc. Mas não lê a palavra, né? Porque é o Espírito que pega a palavra e transforma em vida. Mas a gente lê tudo, escuta todo mundo, essa baboseira que tem por aí, e quer ter o homem interior fortalecido. Aí na primeira luta, a primeira doença, a primeira dificuldade, o primeiro atravessamento do mal que acontece, a gente, estou desanimado, não vou mais na igreja não, desanimei de tudo. Está errado, porque Paulo está orando, eu quero que pelo poder do Espírito Santo, esse atravessamento do poder do Espírito Santo na nossa vida, e não é de fora para dentro, é de dentro para fora, o Espírito Santo já mora em você, o Espírito já está aí, ele falou, vocês já receberam, vocês já tiveram os olhos do coração iluminados, aí ele ajoelha para isso, pedindo para que Deus de fato fortaleça cada um de nós, e essa é a minha oração nessa noite, eu queria que fosse a sua, comigo, porque eu tenho percebido uns movimentos de alguns irmãos que não entenderam essas verdades grandiosas do Evangelho, que ainda há uma busca por uma superficialidade, que ainda não foram impactados com esse poder do Espírito na vida, e precisam ser fortalecidos, e eles são filhos, são amados,
amados por Jesus, amados por mim, e eu creio que amados por cada um de vocês. O que você quer orar nessa noite comigo? Você está disposto a orar isso comigo? Junto com o apóstolo Paulo? Está mesmo ou não? Você quer pedir coisa ainda no final, vai pedir uns negócios? Ele fala então, aí continua orando, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Vocês serem fortalecidos pelo poder no Espírito, com o Espírito Santo, para que Cristo habite pela fé. Mas como assim? É que depois que eu oro, o Espírito Santo fortalece e o Cristo vem morar? Não, não é isso. É que a gente analisa a Bíblia nas categorias da cronologia. Não, agora é A, B, C, D. Não, Deus não tem negócio de A, B, C, D. Ele faz o Z, depois o A. Ele está fora do tempo, ele é temporal. Cristo habite, você continue tendo a convicção que Ele é morada sua, que você já foi ressuscitado com Ele, que você já está sentado na região celestial com Ele, que você já foi resgatado, inclusive perdoado de todos os pecados, que Ele já te salvou pela graça. Esse Cristo habitar, que jeito? Pela fé. Essa convicção que, embora o exterior se corrompa, embora dê tudo errado por fora, eu estou com o coração tranquilo, porque Cristo habita pela fé no meu coração. É simples assim. Simples. Quase que impossível. Vai chegar lá. Mas é o que está escrito. Cristo habitando no seu coração. O que habita no nosso coração é Cristo. Não, irmão, não tenha dúvida disso. Mas eu não estou legal ainda, pastor. Mas e daí? Você já é perfeito. Oxe, é. No chamado, sim, Ele já te salvou antes da fundação do mundo. Você só ainda tem que ser trabalhado. Você já é perfeito em essência, no projeto, já aconteceu a perfeição de Deus. Deus já te glorificou, você está sentado na glória. Agora, é um processo de restauração, é um processo de transformação. E para esse processo, Paulo dizendo, gente, vocês não fazem parte mais da deusa Diana. O mundo espiritual já não tem mais poder sobre vocês, porque o nome maior que se nomeia é Cristo. Então eu quero que vocês, pela fé, jamais duvidem que Cristo habita no coração de vocês. A despeito de você, é pela graça, a despeito do seu jeitão de ser, a despeito dos pecados que você comete, involuntariamente, é um processo, é um caminhar. Ele fala, vocês sejam fortalecidos, para que Cristo habite, mediante a fé, no coração de vocês. Amado, não duvide disso. Quer saber a vontade de Deus? Vai continuar orando comigo ou posso parar, né, e vai embora tomar café? Vamos continuar o texto? Ele orou para que Cristo, ser fortalecido para que Cristo habite, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, aconteça o quê? Versículo seguinte, vocês possam, que jeito? Ah, não é na individualidade? É juntamente com o santo? Fazer o quê? Mais alto. Simples assim. O propósito é você ser cheio de toda, não é de alguma, de toda a plenitude de Deus. O que é isso? Alguém consegue dizer para mim aqui? Os irmãos que é mais estudiosos da palavra. O que é ser cheio de toda a plenitude de Deus? Se fosse cheio de Deus, já era coisa para caramba, né? Agora, de toda a plenitude, totalidade, completude de Deus, ser cheio disso, o que será isso? Eu não sei. Deve ser coisa muito boa, senão não estava na Bíblia. É um alvo maior. O propósito é chegar lá, ser cheio de toda a plenitude de Deus. Será que é? Eu vou falar no capítulo 5 sobre isso. O que será isso? Mas para chegar lá, ele fala, para vocês serem cheios de toda a plenitude de Deus, eu quero que vocês primeiro estejam o quê? Fundados, arraigados e fundados aonde? Alicerçados, em amor. Olha que coisa mais linda. Ele usa duas metáforas. Ele vai usar uma metáfora da natureza, que é fincar raízes, né? Arraigar.
É aquilo que o caule, as raízes, vai aprofundando na terra para dar sustentabilidade à planta que está fora da terra. É aquela possibilidade de cravar as raízes no mais profundo da terra, para que aquilo que é escondido, aquilo que está na subjetividade, sustente aquilo que está na visibilidade. Porque quando acontecer as lutas, as tribulações, as secas e as queimadas, se houver raiz suficiente aonde estiver arraigado, é possível que essa planta volte a brotar novamente, tenha vida e cumpra o seu propósito para o qual ela foi dada. Então você tem que estar arraigado onde? Em amor. Que amor? Deus. A essência de Deus é amor. Deus é amor. Então não adianta você ficar arraigado na teologia, não adianta você inclusive ficar arraigado no seu conhecimento, porque o amor de Deus, ele excede qualquer conhecimento, não se adquire através das faculdades, das teologias, dos compêndios. Você pode adquirir conhecimento secular, que isso é extraordinário, isso é maravilhoso, mas conhecimento do amor de Deus não tem jeito, é só quem é fortalecido no homem interior pelo Espírito Santo e continua com a fé de que Cristo habita nele. Aí vocês, quando vocês estiverem com raízes no amor, e ele usa outra linguagem aí, fundados, alicerçados. Volta um pouquinho aí, pessoal do negócio aí. Cadê? Não, para frente, eu estou cego já também, meu Deus do céu. Arraigados e alicerçados. O que é alicerce? Nós já falamos aqui, é você fundando a estaca, batendo a estaca, até que a terra vai descendo, e encontre um terreno sólido, para ali você fincar a estaca. Fincar a estaca que vai dar sustentação a todo edifício. Esse lugar onde a estaca tem que ser fincada é o amor. De sorte que tudo que não é feito por amor é pecado. E toda a produção da vida que não seja resultante do amor é confete, é o si mesmo que Jesus mandou negar. Arraigados e alicerçados em amor, no Cristo que nos ama, tendo como ele usou mais para trás, nós lemos aqui, como pedra de fundamento, como na linguagem marítima, como lugar da âncora, onde se joga a âncora para que o navio pare, que mesmo que as ondas o joguem de lá para cá, existe uma âncora onde nós estamos parados, fincados em amor. Aí ele fala, estando dessa forma, a oração do homem, meu Deus, para que vocês estejam fixados a mente e o coração, o ser de vocês, é o homem interior, é a nossa subjetividade, não preocupado com as exterioridades, não preocupado com nada, nem com saúde. Claro, cuide da saúde, né? Cuide da sua vida financeira, monetária, empreenda, mas isso aí é secundário, porque isso aí vai acabar um dia de um jeito ou de outro, né? Arraigados e fundados em amor. Mais um, filha. 18. Vocês possam, só tem jeito de conhecer estando fundados em amor, possam, juntamente com todos os santos, há um mistério na igreja, que só é possível ter essas revelações do conhecimento de Deus, se houver esse engajamento, essa comunhão da igreja que é espiritual. Deus, sim, Deus olha para cada um de vocês, cada um de nós, na nossa singularidade, na nossa individualidade, respeita as nossas diferenças, entretanto, Deus é totalmente contrário, não existe no Evangelho a possibilidade do egoísmo, do individualismo, que ele falou que é juntamente com os santos, que se conhece o amor de Deus, não é cada um no seu jeito, na sua casa, no isolamento, não é eu estou bem, obrigado, não preciso de mais ninguém, não, isso aí já está dizendo que está fora, porque está escrevendo uma carta para a igreja, e corpo é corpo. Nós falamos domingo passado que não tem como um órgão andar sozinho por aí e permanecer vivo por muito tempo. Corta o teu dedo e deixa ele solto por aí. Cadê o pessoal da enfermagem? Quanto tempo um dedo fica vivo sem você não correr, botar dentro do gelo, do álcool, lá e levar para correr e implantar? Aquele produto que coloca. Se cortou um dedo, tirou fora do corpo, vai morrer. Não vai? Se não correr. Assim é a igreja, não tem jeito de viver isolado.
Não dá, você pode querer, mas é impossível. Aí ele diz, então, vocês estando fundados em amor, vocês possam juntamente com os santos compreender o quê? Compreender, não é aprender, compreender o quê? Ele usa 3 medidas geométricas, né? Cadê o engenheiro aí? Não tem engenharia. Medida geométrica. Compreender o quê? Largura, comprimento, altura. Não, daí ele colocou uma 4. O R3 e o R4, se eu não me engano. Tem uns termos técnicos. Mas a normal é 3. Quais são as medidas? Altura, largura, comprimento. É a medição cúbica, daí metro cúbico, né? A altura vezes a largura vezes o comprimento dá a quantidade de metro cúbico. As 3 medidas. Essas são medidas geométricas. Aí ele inclui mais uma. Ele fala, e a profundidade. Essa é nova. Porque eu posso ter a metragem cúbica de um ambiente, que é a altura vezes a largura vezes o comprimento, entretanto, eu não saber da densidade desse produto, desse conteúdo interno. Então, profundidade, ele está falando de densidade do amor. Ele está dizendo, aleluia, que existe de fato uma largura, porque essa largura de Deus alcança todos na humanidade, toda a família. Ele enlarguece as portas. Aliás, ele rasga o véu para que todos entrem. Essa largura desse amor é extraordinário. Essa largura e esse cumprimento, ou seja, por mais longe que esteja qualquer ser humano dessa casa paterna, há uma possibilidade de ser alcançado pelo Espírito e trazê-lo de volta. E há uma altura, essa altura que inclusive inclui as famílias dos que estão nos céus e na terra, do qual todos pedem o nome. Aí ele coloca essa quarta medida, entre aspas, geométrica, a profundidade do amor de Deus. Deus não é Deus de superficialidade. Deus quer que você experimente esse amor na densidade dele. Porque se você estiver arraigado e fundados no amor, juntos nós podemos experimentar a revelação completa, a densidade desse amor que inclusive nos constrange. Imagine um lago muito bonito, muito lindo. Aí você vem gente de todos os lados, porque estavam longe, no cumprimento do amor que traz, na altura desse amor que envolve os seres que não são terrenos, que não são humanos, na sua dimensão de largura, que abrange toda a universalidade dos seres criados, que é a ideia de centralizar em Cristo todas as coisas. Aí esse povo vem chegando, e o que Deus fala, olha, conheça essa profundidade, permitam-se ser lançados, mergulhados em Deus. Mergulhados em Deus. É onde você conhece, onde de fato você conhece aquilo que preenche todas as entranhas do seu ser, onde a tua existencialidade é permeada de vida, encharcada de vida, de amor, independente do que aconteça fora, independente dos cenários mundiais que estão afunilando e vão nos lançar para sofrimentos indizíveis, mas você está tão tranquilo, porque você está envolto, está encharcado do amor de Deus. Esse amor que excede todo conhecimento, não dá para adquirir esse conhecimento desse amor. O que se faz diante disso? Diante dessas verdades? Como que eu faço isso? É possível? Não é possível. Não é possível. Humanamente olhando, não é possível. Conhecer largura, altura, comprimento, profundidade, está fincado em amor, isso é coisa de doido, deve ser crentes desuretados com essas coisas. Não, é o apóstolo Paulo. Tanto é verdade, mais um, por favor. Ele chega nesse ponto e fala, não tem jeito. Versículo 19. Conhecer o amor de Cristo, excede todo entendimento, para que você seja cheio e encharcado da plenitude de Deus, dessa plenitude que você não sabe o que é. Aí o versículo 20, ele diz o quê? Aquele, tem um acento lá, para aquele, em honra daquele, aquele que é capaz de
infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Está vendo? Eu pedi um Fusca, Deus pode me dar uma BMW. Ele pode fazer infinitamente mais. Né? Eu pedi para casar com um menino, ele casou com um menino rico. Deus pode fazer infinitamente mais, você não crê, irmão? Deus pode fazer infinitamente mais do que você pede e pensa. É isso que ele está dizendo? Pode sim, que ele pode fazer mesmo infinitamente mais, mas não é o foco, não é coisa. Ele está falando, olha, ser cheio da plenitude de Deus é impossível para nós, mas aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, o que ele está pedindo? Fortalecimento no Espírito, Cristo no coração pela fé, conhecimento do amor de Deus, possibilidade de estar fincado e arraigado em amor e ser cheio da plenitude de Deus. Eu estou pedindo e eu imagino ele pensando. Eu viajo na palavra, né? Eu imagino Paulo escrevendo e ele falando, poxa, ele está tentando pôr no papel, no pergaminho no caso, pôr em palavras aquilo que o seu pensamento estava, porque ele estava olhando já, porque eu olho esse texto, eu começo a imaginar o que é ser cheio da plenitude de Deus. Eu nem consigo entender. Eu falo, então aquele que é poderoso de fazer além daqui, é infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Sobre o quê? Sobre essa verdade que é ser cheio da plenitude de Deus. Aí ele continua. Por causa do poder que habita onde? Não o poder dele que está longe. O poder que habita em nós pelo Espírito Santo. O poder que ressuscitou Jesus da cruz. Ressuscitou Jesus da tumba. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que você está pedindo para Jesus? Ministério de louvor, por favor. O que tem te colocado de joelho, meu irmão? Glória onde? Glória na igreja. A igreja manifesta a glória de Deus. Não é ficar dando glória a Deus na igreja, não. Você pode dar porque eu gosto de dar glória a Deus. Eu gosto. Mas não é isso, a glória é a transferência da honra, a transferência natural da honra. Olha, a Jesus, a igreja é essa expressão do Cristo, a expressão do Cristo através do seu corpo, que é a igreja, onde Deus é glorificado, por causa do amor que nós vivemos, arraigados. Ele fala a Ele, na igreja, em Cristo, por todas as gerações. Diante de uma oração dessa, de um pedido desse, o que nos leva a fazer? A não ser render o coração, prostrar, rever os nossos conceitos sobre Deus, rever nossos pedidos sobre Deus. Mas pastor, eu estou precisando de algum de tal coisa. Peça, mas peça segundo a sua vontade. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Ele está falando de conhecimento de amor, que excede qualquer conhecimento. Esse amor de Deus que te encharca, irmão. E por que você vive a sequidão no seu espírito? E essa crise existencial que você não tem prazer, não tem alegria, não tem perspectiva de confiar nesse Cristo que habita em você, a despeito de todas as circunstâncias, de todas as intempéries, de todas as aflições, de todas as tribulações. Vamos orar?